O armário da escola rangeu ao abrir, um som que ecoou como um lamento no ar parado da tarde. Dentro, o corpo de Lucas estava dobrado de forma grotesca, os membros contorcidos como galhos secos, e seus olhos vidrados fixos no nada, vazios de qualquer faísca de vida que eu tanto conhecia. Era uma tarde comum em São Paulo, 2015, com o sol filtrando preguiçoso pelas janelas empoeiradas, e os corredores vazios ecoavam os passos apressados dos últimos alunos saindo. Ninguém esperava encontrar aquilo ali, um segredo sombrio escondido no coração do cotidiano escolar. A polícia chegou rápido, com sirenes cortando o ar úmido da cidade, e fitas amarelas cercaram o prédio como uma barreira frágil contra o caos. Mas o que chocou mais foram as mensagens no celular dele, convites para um jogo mortal que parecia inocente à primeira vista, mas que se revelava como uma teia de destruição. Eu me lembro de como o detetive folheava o aparelho com luvas, franzindo a testa, murmurando algo sobre cultos adolescentes que pareciam saídos de um filme ruim, mas que na realidade eram ecos de uma realidade cruel, onde a curiosidade juvenil se entrelaça com o perigo de forma imprevisível. Aquelas mensagens, com emojis de caveiras e cadeados, eram um fio que desvendava não só a morte de Lucas, mas um padrão de manipulação que se espalhava como fumaça invisível pela escola, afetando vidas que pareciam comuns, mas que abrigavam abismos de desespero. Meu nome é Ana. Eu tinha 16 anos naquela época, uma idade em que o mundo parece um labirinto de incertezas, e estudava no Colégio Central, um lugar cinza e lotado no centro da cidade, onde as paredes rachadas contavam histórias de negligência e as salas cheiravam a giz e suor adolescente. Lucas era meu amigo de infância, o tipo de laço formado nas ruas apertadas do bairro, brincando entre carros e vendendo limonada nas calçadas quentes. Ele era quieto, preferindo desenhar a falar, rabiscando em cadernos velhos figuras sombrias, rostos alongados com olhos que seguiam você. Eu ria, dizendo que ele via o mundo torto, como através de um espelho quebrado. Mas agora percebo que aqueles desenhos eram avisos de algo podre crescendo dentro dele, alimentado pela pressão da adolescência, onde a busca por identidade pode virar autodestruição. Eu me pergunto se, ao rir, ignorei os sussurros de uma dor que ele carregava sozinho, uma solidão que o clube exploraria. Lembro-me de uma tarde, quando estávamos sentados no parapeito da janela da sala vazia, ele desenhando um monstro com tentáculos que se entrelaçavam como veias, e eu comentando casualmente que parecia algo de um quadrinho de terror. Ele parou o lápis no ar, os olhos distantes, e disse baixinho: "É como eu me sinto por dentro, Ana, enrolado e sufocado." Naquele momento, devia ter perguntado mais, mas o sino tocou, e o dia seguiu seu curso apressado. Aquela oportunidade perdida é um dos fantasmas que me visitam nas noites insones, um lembrete de como os sinais de ajuda podem ser sutis, disfarçados de arte ou brincadeira, e como a correria da vida escolar nos cega para eles. A escola era um ninho de serpentes, um microcosmo da sociedade com alianças frágeis e hierarquias invisíveis. Grupos se formavam como clãs, dividindo o pátio em territórios marcados por olhares. Os populares reinavam no centro com risadas altas e roupas de marca. Os nerds se refugiavam nos cantos com livros. E nós, os invisíveis, navegávamos como fantasmas, com mochilas pesadas e sonhos guardados. Lucas e eu compartilhávamos almoços silenciosos na cantina, trocando olhares sobre as piadas dos professores. Mas tudo mudou no segundo semestre, com a chegada de Rafael, transferido do interior. Alto, com cabelo bagunçado e um sorriso hipnotizante, ele formou o Clube dos Segredos em Semanas, um grupo secreto que se espalhava como vírus para quem provasse lealdade. Regras iniciais: segredos trocados à meia-noite por mensagens criptografadas, desafios como contar mentiras que machucassem amigos ou pular cercas no escuro. Ninguém sabia das reuniões em locais abandonados, mas boatos corriam, rituais misturando verdade e dor, transformando quem entrava em mais forte ou quebrado. Eu vi os sussurros se multiplicarem nos intervalos, alunos se inclinando uns sobre os outros como conspiradores. Uma vez, ouvi duas meninas da turma B discutindo no banheiro. Dizem que o primeiro desafio é confessar o maior medo para o grupo,
E se mentirem, o castigo é algo que dói de verdade. Elas riam nervosamente, mas havia um tom de excitação misturado com receio, como se o proibido exercesse um magnetismo irresistível. Esse era o gênio de Rafael. Ele explorava a vulnerabilidade inerente à juventude, onde o desejo de ser notado supera o instinto de autopreservação, criando uma rede que se alimentava de segredos compartilhados, cada um mais pesado que o anterior. Eu vi Lucas mudar devagar, uma transformação que atribuía ao estresse das provas, mas que era o veneno do clube. Seus olhos, antes sonhadores, agora afiados, observando com intensidade inquietante. Ele faltava às aulas comigo, trocando conversas por horas no celular, rindo forçado para mensagens invisíveis. No recreio, encostei-o contra a parede do corredor. O que é isso, Lucas? Você está diferente. Ele hesitou, o ar pesado, cheiro de cigarro em sua camisa. É só um jogo, Ana. Para se sentir vivo, escapar da monotonia. Sua voz tremia, traída pela vulnerabilidade. Devia ter insistido, mas o medo de perdê-lo me calou. Sorri forçadamente e mudei de assunto, falando da chuva fina lá fora. Escolhi a paz falsa, e isso me assombra. Refletindo agora, vejo como essa mudança era gradual, como gotas erodindo uma rocha. Nas semanas seguintes, ele começou a usar roupas mais escuras, camisetas pretas com estampas de bandas que eu nem conhecia, e seu caderno de desenhos agora retratava cenas de violência sutil, silhuetas cortando pulsos, olhos chorando sangue. Eu folheava um dia enquanto ele estava no banheiro, e meu coração acelerou com o realismo cru daquelas imagens. Você está bem? Perguntei quando ele voltou, mas ele só deu de ombros, dizendo que era inspiração para um projeto de arte. Eu aceitei a explicação, priorizando a amizade frágil sobre a verdade incômoda, um erro que ecoa em tantas histórias de perda adolescente. Os dias se arrastavam como névoa sufocante, tornando a escola claustrofóbica. Sussurros nos banheiros murmuravam nomes como maldições, risadas nervosas mascarando o medo. Rafael varria o pátio com olhos escuros, selecionando vítimas como predador. Sofia, da turma de cima, tímida com sardas, juntou-se primeiro. Após a iniciação, mudou, queixo erguido, roupas novas, mas olhos vazios, como se algo essencial tivesse sido sugado. Uma noite, no parquinho abandonado, encontrei-a balançando devagar, o metal rangendo. O que eles te fizeram, Sofia? Ela riu seco. Nada que você entenderia. É sobre se libertar, abraçar o temido. Prove lealdade se quiser saber. Seus dedos traçavam símbolos na terra úmida. Recuei, sentindo o peso da escolha entre curiosidade e autopreservação. Sofia, que antes era a garota que pedia desculpas por existir, agora andava pelos corredores com uma confiança forçada, mas eu notava os detalhes. As unhas roídas até sangrar, os olhares furtivos para o celular. Uma vez, durante uma aula de história, ela se levantou de repente e saiu, murmurando algo sobre uma emergência do clube. O professor nem questionou, acostumado às ausências misteriosas. Isso me fez refletir sobre como esses grupos se infiltram nas rotinas escolares, explorando as falhas no sistema educacional, onde a supervisão é frouxa e os adolescentes buscam refúgios para suas angústias. Exemplos como o de Sofia não eram isolados, eu ouvi histórias semelhantes em outras escolas da cidade, boatos de clubes que escalavam para atos de risco. Lucas me convidou uma semana depois, no telhado proibido, onde o vento uivava e o sol se punha em laranja sujo. Ana, entra no clube. Vai nos unir de um jeito incrível. Seus olhos brilhavam febris. Hesitei, sentindo o concreto áspero. O que é isso de verdade? Ele se aproximou, hálito de hortelã. Segredos que unem para sempre. Desafios que provam quem somos sem máscaras. Uma sirene distante ecoou como aviso. Disse não, mas a semente plantou-se. Naquela noite, sonhei com armários rangendo e corpos no escuro, acordando suando, questionando se era coragem ou covardia. O telhado, com sua vista da cidade fervilhante abaixo,
Parecia um palco isolado, onde as confissões ganhavam peso cósmico. Lucas descreveu o clube como uma irmandade, comparando-o a sociedades secretas históricas, mas pervertidas para o contexto juvenil. É como se fôssemos os donos do nosso destino, disse ele, gesticulando para o horizonte. Eu ri nervosamente, imaginando as consequências, mas parte de mim ansiava por aquela conexão, pelo fim da invisibilidade. Esse conflito interno, o puxão entre segurança e aventura, é o cerne de muitas narrativas de coming of age sombrias, onde a escolha errada arrasta outros para o vórtice. A tensão crescia como ferida infeccionando. Rumores, aluno sumido voltando assombrado, professor vendo algo no porão e transferido. Polícia rondava sem provas. Vi Rafael nos corredores, sorriso máscara. Uma vez, parou na minha frente na saída. Você vem ou não, Ana? Lucas precisa de você. Meu estômago revirou. Deixa ele em paz. Ele riu. Ele já é nosso, e você quer ser também. O sino tocou, salvando-me, e corri com pernas bombas, suas palavras perseguindo. Os rumores se multiplicavam. Um garoto da turma paralela, João, que desaparecera por 2 dias após recusar um convite, voltando com o braço engessado e uma história vaga de queda de bicicleta. Outro, uma menina chamada Carla, que começou a se isolar, murmurando sobre juramentos eternos. A polícia atribuía tudo a brigas juvenis, mas eu via os padrões. O clube testava limites, escalando de mentiras para atos físicos, e a escola era o terreno fértil para isso. Rafael, com sua presença magnética, era o catalisador, atraindo os vulneráveis como mariposas para a chama. Se ainda ouve, não pare. O silêncio pode ser pior. Lucas me evitava, desviando olhares no refeitório. Uma mensagem noturna, junte-se ou perca tudo que ama. Apaguei, mas o sono fugiu, imaginando perdas. No vestiário, vi marcas vermelhas em seu braço. O que é isso? Ele cobriu. Nada, um teste bobo. Dúvida corroía nossa confiança. Aquela mensagem chegou às 2 horas da manhã, o celular vibrando em meu quarto escuro. Eu a reli várias vezes, o coração batendo forte, visualizando cenários horrendos. As marcas em seu braço eram linhas finas, mas profundas o suficiente para sangrar. Teste bobo, insisti, mas ele virou as costas, mudando de assunto para o futebol da escola. Essa erosão da confiança era gradual, e eu me pergunto se, ao não pressionar, contribui para o isolamento dele, um erro comum em amizades adolescentes onde o medo de confronto prevalece. O clube reunia no porão de um prédio velho perto do Tietê, decadente com cheiro de mofo e água parada. Segui Lucas uma noite, escondida nas sombras. Vozes ecoavam baixas, risadas como soluços. Espiei Rafael no centro de um círculo, rostos familiares na luz fraca. Passavam uma faca pequena. Quem guarda o segredo, vive, quem trai, perece. Sofia cortou a palma, sangue pingando no cimento. Lucas seguiu, gemendo primal, sangue manchando o chão, cheiro ferroso invadindo. O porão era um labirinto de caixas enferrujadas e canos expostos, o ar úmido grudando na pele. Eu me agachei atrás de uma pilha de entulhos, o coração martelando, assistindo ao ritual que misturava teatro e terror real. Rafael recitava as regras com voz hipnótica, e os membros respondiam em uníssono, um coro que arrepiava. O corte de Lucas foi o mais doloroso de ver, ele hesitou, mas prosseguiu, os dentes cerrados. Corri para casa, lágrimas na chuva encharcando, o gosto metálico do medo na boca. Aquela cena se repetia em meus pesadelos, um exemplo de como rituais de iniciação podem escalar para autolesão, transformando dor em lealdade. Corri para casa, lágrimas na chuva encharcando. No dia seguinte, escola fervia, Pedro ferido no banheiro, cortes superficiais, pânico instalando. Diretora chamou reuniões, mas medo pairava. Confrontei Lucas no pátio barulhento. Para com isso! É perigoso. Ele olhou, olhos injetados.
Você não entende. É sobre poder, não ser invisível. Calafrio do abismo entre nós. Pedro, um menino magro de óculos, foi encontrado pálido, com cortes nos antebraços, alegando acidente com papel. Mas os sussurros apontavam para o clube, um desafio que deu errado. A diretora tentou acalmar a multidão em uma assembleia, falando de importância da comunicação, mas suas palavras soavam vazias. Meu confronto com Lucas foi tenso, o barulho de risadas ao fundo contrastando com nossa discussão. Poder, repeti, incrédula. Isso é loucura, Lucas. Você está se machucando. Ele balançou a cabeça, uma lágrima escapando. Melhor doer do que não sentir nada. Suas palavras me atingiram, revelando a profundidade de sua dor, e eu saí dali com um vazio no peito. Escalada como maré subindo. Mensagens anônimas, fotos minhas, ameaças veladas. Isolamento mordia, amigos se afastando. No metrô, Sofia me achou. Entra ou acaba sozinha e quebrada. Como quem? Aqueles que recusam pagam, sumidos, machucados, pior. Ela sumiu na multidão. As mensagens chegavam enrajadas. Uma foto minha no recreio, com a legenda "Segredos expostos". Meu telefone se tornará uma bomba relógio, e eu o desligava à noite, mas o medo persistia. O isolamento era palpável, até os professores notavam minha ausência nas conversas. Sofia no metrô foi um encontro casual que virou pesadelo. O vagão lotado, ela se aproximando com um sorriso falso. Pagam como? Perguntei, voz trêmula. Perdem amigos, sanidade, às vezes mais, respondeu ela, os olhos frios. Desci na estação seguinte, correndo pelas escadas. Isso ilustra como esses grupos estendem tentáculos para além das reuniões, usando tecnologia para ampliar o terror e forçar adesão. Alguém precisa ouvir antes que aconteça de novo. Compartilhe se sentir o frio. Lucas ligou tarde. Ana, fiz algo ruim. Pedro, acidente, a faca escorregou. Onde está? No porão. Vem. Saí trêmula para a rua escura. A ligação veio às 23 horas, sua voz rouca e apressada. Eu hesitei na cama, o quarto iluminado apenas pela tela do telefone, mas o pânico em sua voz me impulsionou. Vestindo um casaco sobre o pijama, saí pela porta dos fundos, o ar noturno úmido e carregado de sirenes distantes. Caminhando pelas ruas mal iluminadas, pensei em todos os momentos que poderíamos ter evitado isso. Essa urgência noturna era o turning point, onde a lealdade e a amizade colidia com o terror do desconhecido. Cheguei com o coração na garganta. Porão escuro, cheiro de ferrugem e medo. Luzes de celular piscavam. Rafael, bem-vinda. Círculo abriu, Lucas no chão, mãos ensanguentadas. Cortei fundo demais. Pedro imóvel em poça escura, respirando rasas. Pânico explodiu, gritos, empurrões. Sofia, ele traiu. Rafael pegou faca, limpar isso. Caos nas paredes úmidas. O porão parecia menor agora, as sombras dançando com as luzes instáveis, o ar espesso com o cheiro de sangue fresco. Pedro gemia baixinho, o rosto pálido como cera, e Lucas, ajoelhado, olhava para mim com desespero puro. Ana, me ajuda, sussurrou ele, enquanto Rafael avançava, a faca reluzindo. Gritos irromperam, Sofia histérica, outros em pânico, e o empurra-empurra começou, corpos colidindo nas caixas e canos. Eu me movi por instinto, gritando para Lucas se levantar, o caos amplificado pelo eco das paredes. Clímax como vendaval. Agarrei Lucas, arrastei escada rangente, passos atrás. Ar de suor e sangue. Subimos, poeira caindo. Fora, noite vastidão, sirenes distantes. Escondemos no beco, ofegantes. Por quê? Queria pertencer, ser visto. Mas era ilusão, prisão. Vento uivava, cheiro podre do rio.
A escada era íngreme e instável, cada degrau rangendo como um grito, nossos pés escorregando no metal enferrujado. Atrás de nós, vozes furiosas, mas o pânico nos impulsionou para cima. Lá fora, o ar fresco da noite nos atingiu como um bálsamo, o céu estrelado contrastando com o horror abaixo. No beco estreito, encostados à parede úmida, recuperamos o fôlego, o som do rio Tietê murmurando ao fundo. Ilusão? Perguntei, limpando o sangue de sua mão. Sim, Ana. Eles prometiam força, mas só tiravam pedaços. Seus soluços ecoavam no vazio, e eu o abracei, sentindo o tremor de seu corpo, um momento de clareza no meio da tempestade. Polícia achou Pedro vivo, traumatizado, cicatrizes eternas. Clube desfez, membros dispersos, Rafael sumiu, Sofia negou. Lucas interrogado sem provas. Testemunhei, voz falhando. Meses depois, escola mudou superficialmente, mas trauma ecoava. Lucas se matou um ano após, bilhete, o jogo nunca acaba, eu perdi. Papel tremia em minha mão, peso âncora. Pedro passou semanas no hospital, as feridas infeccionando não só a pele, mas a mente, saindo com olhos assombrados. O clube se dissolveu como fumaça, com membros voltando à rotina, mas carregando segredos que os isolavam. Rafael evaporou, rumores de fuga para outra cidade, enquanto Sofia jurou inocência, lágrimas falsas nos olhos. Meu testemunho na delegacia foi um suplício, revivendo cada detalhe sob olhares céticos, mas ajudei a fechar o caso como acidente coletivo. A escola instalou câmeras e palestras sobre bullying, mudanças cosméticas que não tocavam a raiz, a pressão social. O suicídio de Lucas veio como um soco final, encontrando pendurado em seu quarto, o bilhete em uma mesa bagunçada. Li aquelas palavras repetidamente, o papel amassado em minha mão, sentindo o peso de uma culpa compartilhada. Se quiser saber o depois, siga com cautela. Cuidado com sombras. Anos passados, narro para servir de farol. Armário rende nos sonhos, acordando suando, refletindo como pressão social transforma adolescentes em monstros de si. Desejo de pertencer leva a abismos. O que faria para escapar invisibilidade? Examine amizades, jogos. Horror é a fome por aceitação, veneno corroendo alma, transformando inocência em culpa eterna. Reflita, salve alguém. Hoje, como adulta, vejo padrões em notícias, clubes online que incentivam desafios letais, como o Momo ou Blue Whale, ecos modernos do que vivemos. Eu participo de grupos de apoio, compartilhando minha história para alertar pais e educadores sobre os sinais, mudanças sutis, isolamento, fascínio pelo proibido. Cada relato que ouço reforça que não fomos isolados, a busca por identidade na era digital amplifica esses riscos. Meu farol é fraco, mas persiste. Converse, ouça, intervenha antes que o armário rende. A salvação está na conexão verdadeira, não em ilusões de poder que só destroem.